Bom, galera, vamos lá? Vamos fazer uma revisão agora da parte de quadriláteros e circunferências, tá? O que a gente tem nessa primeira questão? De um retângulo de 18 centímetros de largura e 48 centímetros de comprimento, foram retirados dois quadrados que têm lados 7. Então tá aqui, ó, 7, 7, 7. Tudo bem? Qual o perímetro da figura resultante? Eu vou reproduzir aqui, nesse quadrinho, a questão, ou a figura relativa à questão, só para a gente poder rabiscar algumas coisas, porque isso vai facilitar a nossa conta, tá? Tô reproduzindo ela mais ou menos aqui, para a gente poder, como eu falei, tá mostrando para você o que a gente tem aí. Vamos lá. Como eu quero saber o perímetro da figura, perímetro é o quê? Perímetro é o contorno, né? Se eu for caminhar na figura, quantos centímetros eu vou ter que caminhar? Então eu vou escolher um ponto para começar. O ponto que eu vou escolher para começar, digamos que seja esse aqui. Eu vou falar para você os pedaços que eu estou contando, tá? E aí a gente vai observar quanto que mede cada um desses pedaços. Olha só, eu vou marcar para você isso, com isso, com isso. Supondo que isso aqui está exatamente aqui, o que eu marquei aqui para você foi o comprimento, que vale 48 centímetros. Essa primeira marcação, gente, valeu exatamente 48 centímetros. Ó, eu estou fingindo que isso aqui está aqui. Se isso aqui tivesse aqui, você andaria isso, mais isso, que dá o comprimento, 48. Tá legal? Aí agora você vai andar, ó, a largura. Quanto que é a largura? 18. Depois, você vai andar agora. Isso, mais isso, mais isso. Supõe que isso está aqui e usa o mesmo raciocínio do primeiro momento. Quanto que vai dar isso, galera? 48 de novo, olha lá. Isso aqui é como se fosse o que está faltando para completar o comprimento. Então dá exatamente 48. E aqui tem outra largura. Portanto, tem mais 18. Gente, o que eu esqueci, de propósito, de contar para a gente conseguir concluir a nossa caminhada ao longo dessa figura aqui? Eu não contei esse pedacinho, esse pedacinho, esse pedacinho e esse pedacinho. Cada um daqueles pedacinhos mede quanto? Mede 7. Então a gente vai ter, ó, 4 vezes 7, 28. Pronto, gente. Então agora você andou, ó, toda a extensão da figura. Se você somar toda a extensão da figura, você vai ter como perímetro 160 centímetros. Esse é o resultado aí da nossa questão. Tá certo? 48 com 48, 96, 114, 132, 160. Perfeito. Então esse aí é o resultado da nossa questão. Beleza? 160 centímetros. Aí vem a questão número 2, ó. A questão número 2 é uma questão do Enem, pessoal. Olha só. Um ciclista A usou uma bicicleta com rodas de diâmetros medindo 60 e percorreu com ela 10 quilômetros. Lembrando que diâmetro é a circunferência completa, né? É o dobro do raio, perfeito? O diâmetro você pega lá, a maior corda de uma circunferência é o diâmetro. Beleza. Um ciclista B usou uma outra bicicleta cujo diâmetro media 40 e percorreu com ela 5 quilômetros. Então veja só, se o raio da primeira é 30, uma volta faz o ciclista andar 2 vezes π vezes 30, que daria, ó, 60 π, tá? Centímetros. Pessoal, eu sei que ele mandou usar o π valendo 3,14, mas como no final ele está me pedindo uma relação, que no caso aqui vai ser uma razão, eu tenho expectativa de cancelar esse π, tá? Então eu não vou cortar nesse primeiro momento, eu não vou substituir o valor nesse primeiro momento. Se lá no final eu ver que eu tenho que substituir, eu faço, só para não perder tempo, tá bom? Tá aqui então o que o primeiro ciclista faz em uma volta. Para ele completar 10 quilômetros, o que ele vai ter que fazer? 10 quilômetros dividido pelo valor, né, percorrido por uma volta. Só que esse 10 quilômetros eu tenho que passar para centímetro também. 10 quilômetros, ó, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro. Tá certo? Então a gente tem esse resultado aí. Beleza. Então a gente vai ter esse resultado como sendo 10 quilômetros. Hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro. Tá certo. Beleza. Dividido por 60 π. Isso aqui, galera, vai ser o quê? O número de voltas que eu vou chamar de N1. Tá certo? Aí a gente agora vai descobrir o que o segundo ciclista vai andar. Então vamos lá. Em uma volta, o segundo ciclista consegue percorrer 2 vezes π vezes
20. Da onde eu tirei esse 20, pessoal? O diâmetro aqui é 40, ó. Se o diâmetro aqui é 40, a gente sabe que o raio é metade do diâmetro, o raio vai ser 20. Então a gente vai ter aqui, ó, uma volta, ele consegue andar 40 pi centímetros, tá certo? 40 pi centímetros. Beleza. Esse segundo ciclista vai percorrer 5 quilômetros. Tá ali, ó, 5 quilômetros. Então a gente tem hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro. Então veja, se ele percorrer 40 pi centímetros a cada uma volta, se eu dividir o total da distância que ele percorreu pelo que ele anda em uma volta, eu vou chegar no valor N2, que é o número de voltas que deu o segundo ciclista. Perfeito o raciocínio? Ó, poderia ter feito por regra de 3 aqui, gente, é só para poupar espaço. Uma volta, 60 pi centímetros, x voltas, 1 milhão de centímetros, que é o 10 quilômetros convertido para centímetros. Você ia chegar nessa razão. Como eu falei para você, você vai perder tempo se você ficar fazendo essas contas muito quebradas. O Enem tem essas maldades. Então, se você for fazer, imagina, 60 vezes π daria 188, se eu não me engano, e uns quebradinhos. Imagina você fazer essa conta numa prova, 1 milhão dividido por 180 e tal. Pô, você vai perder muito tempo de bobeira. Por quê? Ele quer uma relação, ó, entre o número de voltas efetuadas pela bicicleta do ciclista A e o número de voltas efetuadas pela bicicleta do ciclista B. Então, o que ele quer de verdade? N1 dividido por N2. Ou seja, é a divisão disso aqui por isso aqui. Tá certo? Galera, como o espaço é reduzido, já que eu vou dividir duas frações, eu já vou montar como? Repetindo a primeira, tá aqui, e multiplicando pelo inverso da segunda. Tá aqui, beleza? E aí eu vou fazer essa conta, vou chegar na relação N1 sobre N2, tá certo? Olha o que eu te falei, ó, o π vai poder cancelar. Então quem trocou o π por 3,14 apenas perdeu tempo, ó. Dá para cortar esse π direto, gente. O que a gente vai fazer? Vou dividir, ó, 1 milhão por 500 mil. Vai dar 2 e vai dar 1. Perfeito? Na sequência, vou dividir por 20. Aqui vai dar 2 de novo, aqui vai dar 3. Em cima está dando 4, ó, 2 vezes 2. Embaixo está dando 3. 3 vezes 1. Então tá aqui, ó, o gabarito da questão. A gente bate lá na letra D, 4/3, tá? É a razão que a gente tem para essa relação entre o número de voltas do ciclista A para o ciclista B, tá certo? Vou apagar aqui para a gente poder dar prosseguimento, beleza? Nessa questão que eu estou propondo agora, na número 3, o que a gente tem? Ó, mais uma questão do Enem. O que a gente tem nela é o seguinte, a gente tem as cidades de Quito e Singapura encontram-se próximas à linha do Equador, em pontos diametralmente opostos. Então você imagina a Terra esférica, formato redondo, né? Você tem Quito e Equador, diametralmente opostas. Ó, é a maior distância possível que você tem dentro da circunferência. Beleza. Considerando o raio da Terra 6.370 quilômetros, pode-se afirmar que um avião saindo de Quito e voando a 800 km por hora, descontando as escalas, chegaria em Singapura em quantas horas? Pessoal, uma coisa importante para você pensar. Pensa na Terra de novo. Quito está aqui, como ele falou, Equador está aqui, né? Quito e Singapura, aliás. Então, uma em cada diâmetro, uma em cada extremidade do diâmetro. Só que o avião, ele não vai poder fazer isso, ele não vai passar pelo centro da Terra, ele tem que contornar a Terra. Ao contornar a Terra, ele está dando meia volta na Terra. Se ele está dando meia volta, é a metade de 2πr, portanto, πr. Perfeito? Então, π vezes r é o que o diâmetro, é o que o avião vai ter que percorrer para chegar na cidade. O avião não pode fazer isso aqui, ó, pum, passar pelo meio da Terra, tá bom? Ele não pode sair, passar pelo centro da Terra e sair lá do outro lado. No caso da gente aqui, sair lá no Japão, por exemplo. Não pode. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que contornar. Então, a distância percorrida pelo avião vai ser exatamente π, aqui, ó, a distância percorrida pelo avião vai ser exatamente π vezes r.
Gente, eu vou substituir o π, tá? Eu poderia até trocar pelo 3. Eu vou trocar pelo 3.14, porque obviamente eu tenho a opção de fazer a conta na máquina de calcular. As respostas aqui estão distantes, ó, 16, 20, 25, 32, 36. É uma forma de você saber se você é obrigado a colocar o 3.14 ou o 3.1. Dá para fazer com 3 nesse caso. Por quê? As respostas estão distantes, tá? Você não vai correr o risco se tivesse 21, 22, 23, 24, 25. Aí você já ficaria mais travado, porque está muito apertado. De repente, você não aproximando, você aproximando para 3, a tua resposta poderia ser errada. Então, eu vou trocar o 3.14, como eu falei, porque eu tenho a opção de fazer aqui o meu cálculo mais devagar. Quando eu fiz 6.370 por π, eu encontrei 20.001,8. Está aqui, ó. O que é isso? Em que unidade está isso? Quilômetros. O que é isso, galera? É a distância percorrendo meio comprimento da circunferência que o avião vai ter que percorrer. Só que esse avião, ó, ele faz 800 quilômetros a cada 1 hora. Está aqui, ó, 800 quilômetros por hora. Para chegar a percorrer 20.001,8 quilômetros, ele vai gastar X horas. Caracteriza-se agora a questão através de uma regra de 3. E aí a gente pode multiplicar cruzado e chegar no resultado que o X vai ser aproximadamente 25 horas de viagem para o avião conseguir chegar lá na cidade de Singapura. Tá certo? Partido de Quito, evidentemente. Tranquilo? Vamos à última questão, ó, questão de número 4. 4 estações distribuidoras de energia ABCD estão dispostas como vértices de um quadrado de 40 km de lado. Então tá aqui, ó, questão número 4, eu preciso fazer um desenho. Tá aqui, ó. Vou fazer aqui o meu quadrado. As estações que ele falou são A, B, C e D. Aí vamos ver agora o que ele está falando, hein? 40 de lado. Vou botar o lado aqui só para a gente ter já como referência. 40 quilômetros. Seguinte, deseja-se construir uma estação central que seja ao mesmo tempo equidistante das estações A e B e da reta que liga as estações C e D. A pergunta é aonde deve estar essa nova estação. Vamos lá. Quando ele fala que tem que estar equidistante das estações A e B, ela tem que estar aonde, gente? Qual é o segmento que define pontos equidistantes de 2 pontos? É a nossa chamada mediatriz. Tudo bem? Então, essa localização tem que estar em cima da mediatriz, que é essa linha tracejada que eu acabei de colocar. Digamos que ela esteja aqui. Então, a estação, ela tem que ser equidistante da A e da B. Equidistante, ó, mesma distância. Tá certo? Mas também tem que ser equidistante da estrada, que é a reta, que liga C a D. Então, olha só, a reta está aqui, tem que ser equidistante da estrada, na perpendicular. Então, aquela medida também tem que ser igual. Então, essa questão aí, do Enem, por sinal, a gente tem que montar dessa forma. Olha lá, é um quadrado de 40 de lado, A, B, C e D são as estações. E aí ele fala coisas que você tem que entender como equidistante de A e de B, então tem que estar em cima da mediatriz, né? Em algum lugar em cima da mediatriz, mas também equidistante da reta CD, que é essa reta aqui de baixo. Tá certo? Então, olha só. Quanto vai ser essa medida aqui? X, essa medida aqui, X, essa medida aqui, X. Galera, se aqui é mediatriz, dividiu esse segmento ao meio. Então, tudo não é 40? Vai ficar 20 para cada lado, ó. Beleza? E se aqui é 40 e aqui é X, o que eu posso colocar aqui? 40 menos X. Repara, gente, acabou de aparecer um triângulo retângulo, ó. Se aparecer o triângulo retângulo, qual a relação que eu posso colocar? Teorema de Pitágoras, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Beleza? Ó, hipotenusa, cateto, cateto. E aí vamos para a briga. Ó, x ao quadrado, mantém. 20 vezes 20, 400. E aí, ó, 40. Aqui, produto notável, né? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes, vou botar direto, tá? 2 vezes o primeiro vezes o segundo, deu menos 80x, mais o quadrado do segundo, mais x ao quadrado. Pessoal, veja bem, se eu passar esse cara para cá, ele vem negativo, então já vou cancelar logo ele, ó.
x2 foi embora com x2. 80x negativo vem para cá, positivo. Então vai ficar 80x é igual a 2.000. Quem é o meu x? Corta um zero com zero, ó. 200 dividido por 8 daria 25 quilômetros. E aí vamos analisar agora as respostas. No centro do quadrado, furada. Na perpendicular à estrada CD, que liga C a D, né? Passando pelo seu ponto médio a 15 quilômetros da estrada. Errada. Na perpendicular, passando de C a D a 25 metros da estrada. Sim, a 25 metros da estrada. Ó, é a medida do X que a gente tem aqui. Gabarito da questão, então, podemos assinalar que é a letra C. Tá bom? E assim está aí uma revisão da parte de trapézio, de quadriláteros e circunferências.